E aí galera, tudo bem? Pessoal, semana passada eu propus para vocês uma reflexão sobre o cenário do mercado de trabalho nesse capitalismo do século XXI. Então, o exercício que eu propus para vocês era de como seria esse mercado de trabalho, como vocês visualizam esse mercado de trabalho daqui para frente. Então, esse momento, essa transição do século XXI, ele tem mostrado que determinadas funções elas desaparecem, como desapareceram no passado. As relações de trabalho elas se tornam diferentes. A gente tem hoje o componente da tecnologia como um componente fundamental. Então, a gente falou um pouco sobre os aplicativos. Então, eu tenho um aplicativo de entrega de comida e as pessoas vão prestar o serviço para esse aplicativo fazendo a entrega de comida. Aplicativo de compra de produtos, aplicativos de transporte individual, como Uber, como o 99 e uma série de outros aplicativos. Então, pensar nesse capitalismo que se coloca, que se constitui, é pensar de que maneira que determinadas funções vão surgindo e outras vão desaparecendo. Então, esse exercício eu acho que ele tem que permanecer para a gente poder pensar quais são as possibilidades. E eu ainda espero as respostas de vocês, tem muitos de vocês que ainda não fizeram, para que a gente possa aprofundar esse debate, para que a gente possa aprofundar essa discussão sobre essas perspectivas. Mas agora eu quero especificar um pouco mais com vocês, considerando o cenário de mudanças, então essa flexibilização das relações de trabalho, a gente pensar em qual é o caminho ideal para a gente poder alcançar uma sociedade talvez em que a maioria das pessoas tenha um poder de compra, em que a maioria das pessoas sejam de fato cidadãos. Eu já comentei nos vídeos anteriores com vocês a preocupação, né, uma preocupação que não é só minha, mas é uma preocupação de vários autores, inclusive o economista Ricardo Barros, que eu propus para vocês na aula passada, ele fala um pouco sobre isso no texto dele, no vídeo dele, que é justamente a precarização dessas relações de trabalho. Então, nós estamos diante de um cenário em que a tecnologia ela facilita a nossa vida, ela agiliza aquilo que a gente precisa em termos de entrega, nos dá acesso ao universo do consumo, mas ela torna o cidadão um elemento de segunda categoria. Ela torna o trabalhador algo descartável. Então, essa reflexão é importante. Então, nós estamos considerando essas mudanças no capitalismo do século XXI, evoluindo efetivamente no mundo do trabalho ou nós estamos retrocedendo? Então, essa flexibilização, essas novas relações de trabalho que se configuram, elas vão melhorar a condição de vida desses trabalhadores? Elas vão resultar em uma renda maior? Elas vão resultar em um conforto maior? Ou elas estão piorando as relações de trabalho? Ou elas estão piorando o poder de compra? Elas estão piorando o nível de consumo e a qualidade de vida dessas pessoas? Então, essa reflexão é importante. Como conciliar a evolução tecnológica e essas novas relações de trabalho com a manutenção, a preservação dos direitos? Então, a reflexão que eu quero trazer para vocês talvez seja a necessidade de uma revisão por parte da sociedade em relação a qual é o nível de exploração desejável para um trabalhador. Então, a ideia de exploração desejável até é um termo que parece contraditório, mas eu quero explorar um dos argumentos, Ricardo Antunes, eu falei Ricardo Barros, perdão, Ricardo Antunes. Um dos argumentos que o Ricardo Antunes coloca no vídeo, ele fala de uma redução de jornada. Então, precisamos de uma sociedade que ocupe menos o tempo das pessoas, dos homens e mulheres no mundo do trabalho e mais tempo com coisas que possam ser mais enriquecedoras. Então, por que a gente não pensa numa perspectiva de uma sociedade que trabalhe menos tempo e tenha uma renda satisfatória para que mais pessoas possam trabalhar? Para que mais pessoas tenham tempo livre para poder se qualificar, se formar, se preparar, então exercer outras funções. Então, nós estamos ainda atrelados a um modelo
que é um modelo baseado nas extensas jornadas de trabalho do início do período da Revolução Industrial, e dialogando com tecnologias que se apresentam para nós e nos impõem novas relações de trabalho. Então, quando você olha para a jornada de trabalho de uma pessoa que tem Uber, para que ele tenha o mínimo satisfatório, uma renda básica, ele vai trabalhar 16, 15 horas por dia. Para que o entregador do Rappi, do iFood, consiga ter um salário digno, ele vai trabalhar 10 horas, 12 horas por dia. Muitas vezes em cima de uma bicicleta, uma condição precária ou a pé. Então nós estamos de fato observando um cenário e identificando uma evolução, ou nós estamos explorando excessivamente esses trabalhadores e não devolvendo para eles uma massa salarial adequada, com condição de vida, com dignidade. Então, para onde caminha esse capitalismo do século XXI? Então, esse debate é fundamental e eu quero explorar mais com vocês as alternativas, essas novas perspectivas de uma sociedade. E aí não se trata de destruição das estruturas do capitalismo, se trata de uma revisão das suas bases, se trata de uma forma de identificar quais alternativas dentro da lógica do mercado, de uma economia de mercado, poderiam funcionar para que mais pessoas pudessem trabalhar, para que mais pessoas pudessem viver da sua própria renda, para que mais pessoas pudessem consumir e viver com dignidade. Tá bom? A gente volta a falar isso na sexta-feira. Um abraço, tudo de bom para vocês.